Fala, meus queridos mermidões, mais um vídeo de treino aqui, que eu falando groselha e informações que vierem na minha cabeça. Dessa vez não estamos debaixo do sol, então pretendo que o vídeo grave inteiro. Também a música está um pouco mais baixa e esse microfone tem isolamento de som. Espero que não caia nos direitos autorais, porque no outro não consegui monetizar em nada. Mas eu não vou ficar treinando de fone de ouvido na minha própria casa, e muito menos sem música. Para quem está ouvindo alguma coisinha aí e não está conseguindo identificar, a banda chama Crimson Glory. É uma banda heavy metal dos anos 80, assim como eu estou vestido aqui com Retro Vibes Bodywear, a marca do meu amigo querido amigo Saizen. Cupom BISO lá no site para vocês adquirirem peças que não só representam, mas fazem renascer a época de ouro do fisiculturismo e fitness. Só para explicar, quem viu o último vídeo, né? Eu estava com outra marca, que também é de um amigo, só que eles acabaram entrando numa marca maior, que eu não me identifico, e eu penso que se a marca é gigante e ela já tem um monte de influencer, eu que não sou gigante de mídia, a chance das pessoas utilizarem cupons de outros para comprar é muito maior. Então eu prefiro ficar numa marca que está pequena, crescendo ainda, e de um amigo próximo. Por isso a mudança. E muito possivelmente haverá linha da Make Bodybuilding Art Again, com roupas, estampas, camisas, coisas temáticas, com a proposta das coisas que eu prego, como progressão de carga, treino pesado, etc. E o próprio conceito da Make Bodybuilding Art Again. Então, hoje é o meu treino de limbs, começando aqui nos aquecimentos do treino de abdômen. Consegui essa semana bater 100 quilos ali, com boas repetições. A progressão do abdômen ela tá vindo forte. Não vou mostrar o abdômen porque eu tô com pelo, amanhã eu vou depilar. E também porque eu não quero cantar a vitória antes da hora, mas já tô vendo diferença. Eu acredito que o abdômen vai ficar blocado. Uma feederzinha aqui. Meu abdômen ele nunca foi bonito, ele sempre teve aquele aspecto de símbolo do Windows, sabe? Só que ainda pior do que o do Jay Cutler, ainda menos simétrico. E eu sempre negligenciei, essa é a verdade, né? Daí você tem que tomar um choque de realidade, que é se ver completamente sem abdômen depois da coisa do tumor. Podia ter feito isso antes, mas provavelmente o meu abuso no passado não teria mudado. E então eu ia fazer a cirurgia de qualquer jeito. Então eu ia perder o abdômen do mesmo jeito. Às vezes foi até bom, porque eu já não tinha, então não perdi. Daí agora eu tô construindo do zero. E tudo que vier é lucro. Tem que olhar as coisas de uma forma positiva, né? Eu vou fungar pra caralho o nariz nesse vídeo. Arnold Classic foi final de semana, estamos na quinta-feira. Tô ainda brincando de pique-esconde com uma gripe. Graças ao carinho de vocês eu tirei, mano, sei lá, centenas de fotos lá. E daí é muita gente que a gente se interage, né? Difícil não pegar uma gripezinha que seja. Gripe que pode muito bem ser aquele outro lá que a gente não pode falar aqui no YouTube, né? Mas é que agora não é mais conveniente falar dele. Então, tudo virou gripe, né? Mas a verdade é que ele continua aí, né? Ele não pegou férias, não.
100 quilos, peso de trabalho. Fazer uma feeder com 2 reps. E daí descansamos. Fazemos a de trabalho. Bom, conceito desse treino de limbs é muito simples. É o treino da semana que eu só treino o braço esquerdo. Como já relatei em alguns lugares, vocês devem ter visto, eu quero melhorar o meu braço esquerdo, porque ele ficou muito atrás do direito devido aos anos fazendo jiu-jitsu. E já tinha uma leve diferença. Então, mandando ver no volume de treino do esquerdo, na hora que eu tirar as medidas, ele passar o direito, vai ser até bom. Porque, devido à tatuagem, a minha abraçadeira romana aqui, que eu não fiz 100% a parte de dentro, na pose de duplo bíceps ela não maqueia muito. Mas o tribal mascara bastante. Então, se esse aqui ficar maior, na hora que eu encaixar a pose, eles vão parecer do mesmo tamanho. Então eu realmente não estou preocupado com isso. E daí a parte de perna, né? Ao final. Vamos lá. 100 quilos. Eu fiz 665 ontem. Hoje a ideia é fazer 666, né? Seis. Cara, essa minha progressão no treino de abdômen é o maior estudo de caso que eu poderia fazer sobre a volume dependência dos resultados, né? E, novamente, eu reforço mais um vídeo. Eu não sou do LoL, eu não prego LoL. Eu prego treino pesado, progressão de carga e máximo volume recuperado. A velocidade que eu tô tendo de melhora no abdômen é bizarra, esteticamente falando. Para alguém que tava há 6 semanas atrás com 0 abdômen. E a progressão que eu tô tendo na força também é bizarra. Todo dia, todo treino, eu subo peso ou repetições. É uma coisa absurda. Esqueci de pôr o cronômetro. Aqui tem um ímã. Achei que ia grudar, mas acho que é alumínio. O que será que é ferro? Ou o ímã que é porcaria. Na verdade ele é porcaria mesmo. Uma capinha da Paraguai. Eu uso ela porque eu tenho esse tripé aqui. Agora eu tô gravando com a Digiosmo, né? Eu tenho esse tripé, que ele é mais prático para gravar os reels de treino. Como hoje eu tô gravando o treino pro YouTube, vou tirar do vídeo da Digiosmo. Mas daí você coloca o tripé e eu pego e só grudo o celular aqui, em vez de ficar colocando ele no gancho. Daí, cara, são praticidades para produzir o conteúdo que faz diferença na hora que você tá focado no treino. Eu gravar esses vídeos de treino aqui é até relaxante, não perco o foco no treino não. Até melhor, às vezes eu perco um pouco de foco usando o Instagram. Mas eu tô evitando. Vocês viram no outro vídeo eu fazendo isso. Vamos lá.
Bom, eu venho fazendo 3 séries por exercício, né? Nesse treino de modelo de repetições efetivas. Decidi gravar especificamente hoje, né? Porque como eu expliquei no outro vídeo, o push-pull limbs eu faço nesse modelo de repetição. É modelo, né? Não é teoria, não é nada, porque não é comprovado. Já expliquei isso em outros vídeos. No próprio vídeo lá na Retroflex, inclusive. Então, eu faço esses 3 treinos nesse modelo. Intensidade de 3 a 6 reps, tá? Então, peso bem pesado. Para mim, obviamente. E o último treino da semana, que é amanhã, vai ser o upper, é full cluster, que foi o que eu gravei aquela vez. E decidi gravar hoje justamente porque agora eu vou fazer uma modificação. O que acontece? A progressão ela estava simplesmente voando assim, progredindo repetições ou peso, ou às vezes até os dois, em toda a sessão, nos exercícios. Então, eu pensei, bom, o Jordan Peters mesmo, né? Agora tá com o Instagram desativado. Tem exercício que ele faz 4 séries, exercício que ele faz 5 até, especialmente quando ele varia o perfil de resistência, né? O leg press com super band e sem super band. Então, eu vou adicionar uma camada de volume extra, começando por hoje. Podia ter feito no começo da semana, mas depois do Arnold, estava muito quebrado. Também eu fui gravar com o Lucas Pony na terça-feira, logo vai sair no canal da Soldiers e em collab aqui comigo. Então eu vou adicionar uma camada de volume. Só que essa camada de volume vai ser intermediária, não vai ser direto uma série. Já explico. Seis com 100, boa. E também o que acontece? Se eu adicionar uma série extra, o meu treino vai ficar muito longo. E eu não quero que fique tão longo assim. Então, eu vou adicionar um back-off. Naquele esquema que eu falei já que faço no podcast com o Granco e no Monstercast Training Series e com o Lucas Garcia. Tô saindo de uma série bem pesada, né? Até 6 reps. Redução de 25% do peso. Uns 30, 45, 1 minuto de descanso. Bem, se sentir como se estivesse treinando aqui, mano, pelo menos eu não tô passando gripe pra vocês, né? Essa é uma boa também de ter academia em casa, né? Eu posso treinar sem essa preocupação. E daí reduzo o peso, busco fazer umas 6 a 8 reps. Busco a falha, basicamente, mas eu sempre tento manejar e parar zero na reserva. Então, uma camada de volume intermediária, né? Como se ficasse entre uma 3 e 4 reps, séries, perdão. Como se fosse 3 séries e meia, digamos assim. E é tempo eficiente. A gente tem evidências mostrando, apesar dos poucos estudos sobre isso, que esse back offset vindo de uma série bem pesada,
consegue trabalhar um ganho de força. E daí a gente pode especular diversos motivos para isso. Um deles seria uma dinâmica parecida com o cluster. A questão de um descanso mais curto, vindo de um esforço pesado, você treina o seu sistema nervoso para lidar com essa fadiga e dessa maneira condiciona ele. Pode ser isso, né? Os próprios mecanismos de ganho de força de cluster não são muito bem definidos, até porque a gente não tem evidências que batem o martelo em relação a isso. Tem algumas evidências que comparam o cluster com o treino tradicional e mostra que ele tem um... Caralho, configurei errado aqui. A gente tem comparações entre o cluster treino tradicional, que mostra que ele tem um ganho de força maior, e tem comparações com o treino tradicional que mostra que não tem nenhuma vantagem. Então, não dá para dizer nem do próprio cluster quais são os mecanismos que geram esse possível ganho de força. Quem dirá do back-off, que é uma técnica muito menos estudada. Bom, treino de limbs, pelo fato de ser só um braço e ser antagonistas, para otimizar tempo, eu faço em superset. É braço, é isolado, carga absoluta baixíssima, né? Demanda cardiovascular mínima, esses músculos antagonistas que não se fadigam entre si, então não existe nenhuma possibilidade de interferir na performance. E eu economizo tempo. Então, vamos começar aquecendo. Eu faço agora primeiro um cross cables de tríceps com uma rosca bayesiana. Eu tô narrando todo o meu processo de construção no Close Friends do meu Instagram, mas vou falar algumas coisinhas aqui, não tem problema. Eu comecei na Androlona e Enan, né? E tô usando gelinho nos dias de treino. E o LR3 pré-treino. Daí o LR3 eu tô jogando justamente hoje no bíceps, no dia de pull no bíceps, e amanhã e no dia de push no tríceps. E daí o cardápio, etc. Fazer feeder com a carga de trabalho.
Não é possível, esse peso tá errado, velho. Ah, tá. Aqui é 30. Nossa, animal. E ali é 45. É isso. Agora sim. Feeder com a carga de trabalho certa. Essa bayesiana tá pesada, velho. Tá difícil progredir nela. Mas tá saindo. Verdade que o ajuste de peso, quando eu comecei ela, não foi muito bom. Eu comecei para 3 reps, né? Teoricamente tá dentro da faixa que eu me proponho, mas não é exatamente a faixa que eu gosto de me manter nesse treino. Prefiro me manter ali 5, 6 e daí sempre fazer uma micro progressão, mas me manter 4, 6. Acho que 3 já começa a ficar chato. Um estímulo até tecnicamente baixo, né? E a progressão fica bem lenta a partir daí. Mas o treino é esse. Então se tá indo, tá indo. Isso é importante. E daí o back-off eu vou anotar o peso que eu coloco e a quantidade de repetições. Acredito que eu posso... Na verdade que você sempre norteia o back-off pelo peso de trabalho, né? Não faz sentido você progredir no back-off, a não ser que você mantenha o mesmo peso de trabalho. Você estabelece que no back-off você vai fazer, sei lá, 6, 8 reps, e daí você faz que sai 4, e você ainda está nesse peso de trabalho. Daí você tenta progredir repetições nas séries retas, e no back-off você também tenta progredir repetições. Essa é uma maneira de se fazer. E daí você progride tanto nas séries retas quanto no back-off. Mas, de maneira geral, o back-off sempre vai ser ordenado pelas séries retas, né? Pelo peso que você utiliza nelas. Já que ele é uma redução percentual, né? Três, quatro, cinco, seis. Boa, tivemos progressão aqui. Vamos ver na bayesiana se sai 5. Seco. É. A bayesiana tá indo assim, cara. De uma em uma mesmo. E aqui foi 6. Descanso, 2 minutos. Eu tô com 80 quilos. Postei no meu Insta uma comparação no check do final de semana. Tava com 79 e já dá pra ver uma melhora no V da dorsal. O treino tá sempre 100% direcionado pro latíssimo, né? É bem satisfatório você implementar uma estratégia e ver ela funcionando em tempo real. Tudo é tão mais fácil hoje em dia, com toda a experiência que eu tenho. Nossa, quanto eu bati cabeça quando eu era atleta. Queria melhorar determinadas coisas, não sabia o que fazer. Eu sempre caía naquela, né? É aumentar a dose. Para ficar maior e chegar lá é aumentar a dose. Mais GH.
insulina. Agora eu enxergo uma abordagem muito mais paciente, muito mais tranquila. É, tipo, esse 1 quilo que eu ganhei já é, porra, sensacional, porque eu tô prevendo aí 2 anos desse off com o máximo de qualidade possível e almejando 90 quilos seco. Eu tenho meses para colocar mais 10 quilos, então se eu ganhar 200 gramas por semana, mantendo o BF, mantendo a condição, com a dieta normocalórica, ou num leve superávit, quando eu perceber que estagnou mesmo, vai ser sensacional. Três, 4, 5, 6. Boa. Vamos tentar tirar 5 aqui de novo. Dois. Três. 4. Eu sei que não é uma bayesiana com a forma perfeita, mas a grande questão aqui é chegar em 6 repetições nas 3 séries e aí aprimorar a execução. Daí eu sei que eu vou ficar umas semanas fazendo 6 para sair uma bayesiana sem dar essa roubadinha que eu tô dando, com essa leve flexão de ombro, né? Para manter ela realmente na posição em extensão. Mas são estratégias para você... É aquela roubada com classe, né? Então, manipulo um pouco a biomecânica do exercício para colocar o meu bíceps numa posição mais vantajosa para fazer força quando eu tô quase falhando. Vou lá, tirando a quantidade de repetições que eu quero, é como se eu estivesse condicionando o meu sistema nervoso e o meu músculo a entender que é para fazer esse trabalho. E daí depois eu vou ir trabalhando dentro dessas 6 repetições, cada vez mais na posição em desvantagem, que é essa posição com a cabeça longa em alongamento, né? Devido à extensão de ombro. Mas de qualquer maneira, são 5 repetições para o meu bíceps. Independente se eu dei uma ajudinha, colocando ele numa posição mais biomecanicamente vantajosa. Espero que eu não caia os direitos autorais desse vídeo, mas se cair, fazer o quê, né? Vamos lá. Eu vou pra lá, eu já volto e faço o back-off.
aqui foi 4. Ele tinha sido 6. Só passando com o cachorro na frente de casa. E daí reduzi o peso. Saiu 8. Aqui eu reduzi o peso. Saiu 8 também. Agora, com espolia alta, é o jeito correto de se fazer coice na polia. E rosca Superman. Que daí meus bíceps estavam trabalhando com o ombro em extensão. Agora ele vai começar a trabalhar com o ombro em flexão. Meu tríceps estava trabalhando com o ombro neutro. Agora ele vai começar a trabalhar com o ombro em extensão. É porque esse é o jeito certo de fazer o coice na polia. Quando a gente vai fazer o coice com o halter, que é o movimento original, a gente dá uma inclinada para frente e coloca nosso ombro em extensão e faz esse movimento. Se você coloca a polia aqui e faz isso, você está fazendo a mesma coisa de colocar a polia em cima e fazer isso. É o mesmo movimento, você só está se curvando para frente à toa. Se você joga aqui o ombro em extensão e faz o coice, claro que o vetor de força não é o mesmo do halter, mas a questão da cabeça longa, curta e média do tríceps é a mesma. Você está colocando o ombro na mesma posição. O que é isso aqui que tá pendurado? Era uma espuminha. É isso. Vamos ver o peso para colocar. Nesse aqui, nesses dois, progredindo o peso. Vamos ver quantas repetições saem. Três, 4, 5.
Duas séries com 5 bem sofridas. Talvez eu devia ter feito uma progressão um pouco menor, colocando as anilhazinhas. Ei, Maia. Já já eu termino, eu vou te dar comida. Minha personal trainer. Ela só vem ver se tá tudo bem, né? Daí você sai fora. Apesar que você tá com fome, né? Então você vai ficar aqui. Mas é almoço ou tarde hoje. Quem viu no vídeo da minha competição no canal da Soldiers, ela come comida natural. Come 3 vezes no dia. Café da manhã, iogurte e fibra. Dei 2 refeições com frango, aveia, batata doce, cenoura, brócolis, óleo de coco, óleo de linhaça, pouco de sal. Tem uns suplementos que a gente mistura. Né, gorducha? Isso aí, filho. Aí, ó. Só vê olhar. Eu já vou, espera. Na verdade, tô no começo do treino. Mas agora é 20 para as 8 até 8h30. Tá de boa. Vamos lá. Cinco. É, bíceps é sempre mais chatinho de progredir do que tríceps. Mas agora, nesse aqui, pareceu que deu aquele efeito que às vezes esse treino dá, de ir calibrando o sistema nervoso mesmo. Depois que você já fez as feeders, a própria série de trabalho dá uma calibrada na, tipo, potenciação pós-ativação. E ela sai até um pouco menos difícil do que a anterior, para a mesma quantidade de repetições. Não tô com o meu intratreino, porque estive aqui em outra cidade para ver um terno para alugar pro casamento de uma amiga.
que a gente vai ser padrinhos. Nós vamos ser padrinhos. E eu tenho costumes, né? Costume, para quem não sabe, é a combinação de calça e blazer. Eu tenho um preto, eu tenho um vermelho, eu tenho um azul. E tenho um que é meio cinza assim, junto com o trench coat, que é aquele de frio cinza. Só que a gente mora no Brasil, né? E eu sou um cara com, hoje, bastante massa muscular e uma certa quantidade de hormônios. Então é difícil estar num clima para você usar terno, e, quer dizer, calça e blazer, mas eu gosto bastante, eu gosto desse estilo mais clássico, mais old money. Só que eu fui alugar porque é uma cor que eu não tenho, que é cinza completo, cinza completo, e não compraria também para ter, que eu quase não uso os meus, e daí para alugar só em outra cidade. Essa cidade do interior aqui tem as suas vantagens e desvantagens, né? Daí tomou bastante tempo meu, daí eu cheguei, comi, já desci para treinar. Tive que passar no mercado também, ir na farmácia para Dani, porque ela pegou minha gripe e tá pior do que eu. Mas Soldiers Nutrition, cupom BISO, igual na Retro Vibes, cupom BISO. Whey, creatina, glutamina, inclusive os whey's mais gostosos que tem. O de chocolate belga, nossa, uma delícia, que eu mandei na refeição antes de descer aqui. Soldiers consegue ter o whey 80% de concentração, tão gostoso quanto aqueles 65, 70% de outras marcas, que é focado no sabor, sabe? Chocolate belga é excelente, mas pra mim o melhor de todos é o de cookies. Que eu tenho um... Eu vou revezando, né? Quatro. Deixa eu anotar antes que eu me esqueça. E vamos para back-off. Oito. Isso. 7. Boa. Peso 8 reps. Peso na back-off 8 reps. Bom, agora eu teria a parte de levantamento terra no meu treino, mas eu tô ainda
me recuperando da gripe, cansado e quebrado do Arnold Classic. E segunda-feira eu tenho gravação. Amanhã eu treino, descanso no final de semana. Segunda-feira eu vou para São Paulo, tenho 2 gravações. Então eu vou me resguardar. Começar com o belt squat. E vamos para a parte de pernas do treino de limbos. Cinturão. Essa parte aqui não precisa. Eu não vou amarrar a anilha. Tirar o tênis. Vantagens de se treinar em casa. Belt squat, por essência, trabalha muito mais quadríceps do que glúteo. Porque o peso, ele tá amarrado na sua cintura, né? Então, quando você desce, a maior distância do peso para alguma articulação é a do seu joelho. Além de praticamente não ter... Claro, ele está em cima do seu quadril. E você faz a extensão de quadril no final do movimento. Mas ele está em cima da articulação do quadril. É diferente quando você vai fazer um agachamento e você desce, seu corpo se inclina um pouco para frente e o peso se distancia da articulação no quadril. Sua lombar trabalha em isometria, mas o seu quadril tem o esforço de fazer essa extensão. No belt squat, o peso está em cima. E quando você desce, ele se distancia da articulação do joelho. Então, como o setup de fazer extensora na polia é muito complexo, muito chato, e eu não tenho máquina de extensora ainda aqui, né? Eu espero um dia conseguir ter uma extensora flexora. E uma alternativa seria o CC Squat, mas ele também é um exercício que é meio chatinho de fazer. Eu tenho mobilidade e alongamento para ele, mas é meio chatinho. Então, o belt squat entra como o meu exercício de quadríceps, que é um músculo que eu tenho facilidade de desenvolver. E daí eu faço o kickback de glúteo alto, posição alongada, a adutora, aqui adaptada, o stiff e a flexão de joelho em pé, que diferente de uma cadeira flexora, que o ponto mais difícil do movimento é no encurtamento, essa extensão de joelho tem o ponto mais difícil do movimento em alongamento, que é quando ele se alinha de frente para a polia. E a gente tem evidências mostrando que os isquios em alongamento, especialmente aqui vai ser na verdade o bíceps femoral, né? É possível que o bíceps femoral tenha um comportamento parecido, apesar dele ser uniarticular. Normalmente a gente vê isso bastante em músculos biarticulares. Mas, na pior das hipóteses, eu estou fazendo um exercício que eu não tenho a máquina aqui, com um perfil de resistência diferente do que eu normalmente faria, só isso. O importante é que eu estou fazendo uma flexão de joelho, uma extensão de joelho
uma flexão, uma extensão de quadril pros iscos, que é o stiff no Smith ali, e uma extensão de quadril pro glúteo. Então, e um movimento de adução, né, para os adutores. Vamos começar aqui, feeder. Warm up, enfim. Aqui eu sento no meu calcanhar mesmo. Não tem mais para onde eu ir. Máximo alongamento. Já vou pôr a carga de trabalho. Indo para 4,5 litros de água no dia. Mantendo a ingestão alta justamente para não ficar retido. Manter a condição boa. Bora lá fazer uma feeder. Sabe? Gripe é chata, cara. O Arnold Classic do ano passado foi a mesma coisa. Isso que eu tirei foto com menos pessoas. Dessa vez, ainda bem, né? Trabalho sendo reconhecido. Bem feliz. Muito adolescente, muita gente jovem, que eu achava que eu não me comunicava com esse público. Achava que era só o pessoal mais da minha idade. Bom, falando sobre o treino, eu não vou fazer as back-offs no treino de perna, porque não é um grupamento que eu vejo necessidade de acumular mais volume. Eu tenho muita facilidade para perna. Muita mesmo. Então, elas já estão crescendo só com o volume que eu estou fazendo. Vamos lá. Vocês podem perceber que eu não me preocupo com a extensão de quadril nesse movimento. O foco é o quadríceps mesmo. Desse jeito que eu tô fazendo é quase
Como se eu isolasse. Quase. Falando com cliente de consultoria. Todo dia eu confiro quem não envia há 2 semanas o feedback. E eu vou lá e mando um lembrete. E a dog walker que anda com a Maia perdeu uma cachorrinha. Eu nem imagino como é isso, velho. Eu nem sei como é que eu vou reagir quando isso acontecer com a Maia. Ela é uma parte tão fundamental do nosso dia a dia, da nossa vida. E é a primeira cachorra que eu tive como adulto, como eu cuidando. Diferente dos que a minha família teve, né? Tipo, eu era imaturo e tal. Nem imagino como é. É foda. Não sei se eu vou entrar em depressão, ter que lidar com isso. Provavelmente não vou paralisar a minha vida pela maneira pragmática que eu sou em relação ao que eu preciso fazer. Mas eu não sei como eu vou lidar. Seis nas 2 séries. Tem 150 aqui de bateria, de peso, fazendo com 110. Acho que não vai demorar muito para zerar. Ainda tem o Jimpin, né? Que dá pra eu colocar o desse lado e colocar a anilha. Vou pegar o Jimpin ainda maior da Horsepower e colocar mais anilha. Ainda tenho tempo de progressão aí. Esse vídeo que eu postei hoje, não adianta, cara. Eu sempre vou pesar de quem fala que treino pesado não dá densidade no palco, cara. Pior são os argumentos, né? A gente não tem comprovação científica. A gente nem tem o conceito de densidade definida, uma coisa subjetiva, o visual do físico do cara, velho.
Mas a gente vê na prática, cara. E tipo, o Dorian fala isso, né? Quando é conveniente, as coisas que um Mr. Olímpia fala são levadas em consideração. Quando não é conveniente, não são levadas. Ai, ai. Explicando por um amigo meu aqui como é que funciona os benefícios para endurance de você ter um hematócrito aumentado, né? Para quem não sabe, até 56% do hematócrito é seguro. Hoje em dia, eles jogaram o valor de referência lá para baixo, porque depois de 2021 aconteceu uma coisa que gera muita trombose, que a gente não pode falar o que é. E eu desconfio seriamente que eles jogaram lá para baixo o hematócrito para as pessoas sofrerem menos com isso e não ficar se falando do que realmente causa. Se é que vocês me entendem. Mas, até 10 anos atrás, o valor de referência era 54% o máximo. Alguns laboratórios mantêm isso. Outros reduziram para 50%. Sendo o máximo 54% para pessoas normais, 56% é aceitável para atletas, que se reflete em performance por maior oxigenação. Passando disso, ainda tem benefício de performance, mas começa a ficar muito arriscado. E se sobe demais, daí o sangue engrossa e daí começa a ser deletério. Seis. Agora fazer um superset de adutora e stiff. Vamos ver se aqui vai pegar. Bom, a bateria tá acabando. Deu 1 hora de vídeo já. Acho que tá bom, né? Isso agora é só a parte de perna só. Hoje eu não falei tanto quanto no último vídeo, mas deixa eu ficar de frente para a luz para finalizar esse vídeo. Caramba, agora sim. Se vocês gostaram desse bate-papo e das informações que eu passei nesse vídeo, deixem aquele feedback positivo nos comentários, igual vocês deixaram no outro vídeo. E sugestões para temas para outros vídeos aqui no canal. Curte, se inscreva caso você não seja inscrito, clica para hypar, que ajuda com o algoritmo a gente chegar em mais pessoas. Adquira seus suplementos na Soldiers, cupom BISO, suas roupas na Retro Vibes, cupom BISO.
Farmácia de Manipulação Barbosão, cupom BISO. Se você quer um equipamento desse, chama Coliseu, fala que viu aqui no meu canal para você fazer uma academia na tua casa. E é isso. Tamo junto, mirmidões. Até a próxima.